Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Profissional de Visão. E hoje vamos falar sobre investimento. E eu sei que quando a gente fala em investimento, o olhinho de muita gente brilha, mas ao mesmo tempo vem a pergunta: preciso ter muito dinheiro para começar a investir? Foi por isso que nós trouxemos hoje um convidado especial que é especialista no assunto, Rodrigo Bordim, que vai responder algumas perguntas para a gente sobre esse assunto. Rodrigo, seja muito bem-vindo. E eu já começo te perguntando o seguinte: essa ideia de que precisa ter dinheiro para começar a investir, o que você me diz a respeito disso? Olá, tudo bom? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? É um excelente trabalho que você faz, principalmente num assunto em que afeta toda a família brasileira, toda a família. Não precisa de muito dinheiro para começar a investir, né? Então eu falo que a partir de R$100 você já consegue ter boas aplicações, né? Com um nível alto de segurança e boas rentabilidades também. Isso, maravilha, né? Então, às vezes a pessoa fica muito preocupada em querer ter um dinheiro muito alto para começar a investir, sendo que uma das principais alterações que precisam ter no caso é o hábito, a mentalidade. Concorda, Rodrigo, que é mais ou menos por esse lado aí? Isso, né? Eu brinco até que para começar a investir, a primeira coisa que você precisa é ter a sua renda mensal maior que as suas despesas. Então, você tendo esse controle no orçamento, já facilita e já possibilita você iniciar. Isso aí já é um bom começo, saber o quanto você ganha e gastar menos. E para ter acesso aos investimentos, também uma coisa importante é se conhecer, né? E no mercado financeiro, a gente trabalha com o que a gente chama de perfis de investimento. Como isso interfere nas escolhas dos investimentos? Como que pode ser feito e visto qual é o perfil de cada pessoa? Isso. Hoje existe, por regra, basicamente 3 perfis, o conservador, o moderado e o agressivo. E as próprias instituições, bancos e corretoras utilizam esses perfis, utilizam esses questionários para o próprio investidor conhecer um pouquinho mais aonde que ele está pisando, vamos dizer assim, né? Até para ele não cair em algum problema com o investimento que ele ainda não conhece. Exatamente, porque os perfis estão atrelados ao momento de vida da pessoa e também a capacidade dela de suportar alguns riscos, né? O que ela tem ali de objetivo. Porque o investimento, né, quando a gente pensa em investimento, a gente tem que sempre pensar assim, o investimento para que objetivo, né? E aí desse objetivo vai ter o investimento adequado de acordo com aquele perfil da pessoa, né, Rodrigo? Perfeito. Rodrigo, tem gente que acha que precisa saber muito, como ficar estudando para começar a investir. O que você acha disso? Tem outras formas, em vez de você ficar estudando tudo sobre investimento para só depois começar? Não precisa ter tanto conhecimento assim, não. Eu falo que, primeiro de tudo, você precisa ter uma orientação, né? Aí, tendo uma orientação adequada, aí sim você consegue ter passos maiores ali dentro dos investimentos. Isso. E na parte de investimentos, uma vez ali que você está com um auxílio de alguém, por que é importante, na sua opinião, você respeitar esses perfis que a gente acabou de falar, moderado, conservador? O que você diz a respeito desse tipo de respeito ao perfil? O perfil, então assim, para quem está começando a investir, você concorda comigo que a pessoa, o investidor, ele ainda não se conhece no meio do mercado financeiro com as aplicações. Então assim, é para ele próprio se conhecer, né? Então, ao longo do tempo, não necessariamente você tem um perfil conservador que você vai ser para sempre conservador. Então, você vai ganhando bagagem, vai ganhando conhecimento e com passos mais lentos você vai mudando o perfil com base nos seus objetivos. Isso é bem interessante, porque às vezes a pessoa pensa em investimento, já pensa logo nas ações, subindo, descendo, aqueles gráficos malucos, aquele monte de pessoa que antigamente era assim, né, ligando, falando, compra, vende, não sei o quê. E hoje a gente tem vários outros tipos de investimento, de várias outras formas e tudo que a gente pode estar fazendo aí com mais tranquilidade e mais segurança do que antigamente também, né? E nesse caso, você mencionou ali de não precisar saber, existem profissionais que podem ser contratados para isso, existem também formas via instituição, como que funciona isso? Tá, são basicamente 2 opções, né? Ou você pode contratar uma consultoria, que aí você paga um preço para ter uma orientação, para entender os seus objetivos, para ter uma estratégia mais adequada com base nos seus objetivos, ou você
vai atrás de uma própria assessoria, né? As próprias instituições, os bancos e corretoras já oferecem esse serviço e esse serviço também não tem custo. Tá? Certo. E para quem quer começar a investir, a pessoa lá está vendo o programa, achou interessante, descobriu ali que tem uma sobrinha no capital, o que ela tem que fazer? Qual é o primeiro passo? Então, o primeiro passo é a pessoa precisa entender os seus objetivos, né? Poxa, tem objetivos de curto, médio e longo prazo. Vou dar um exemplo prático aqui, de curto prazo. Uma viagem, né? Então, se a pessoa tem esse objetivo de ter uma viagem mais para o futuro, então ela tem que ter a orientação e suas aplicações estarem próximo para atingir esse objetivo. Agora, se ela tem uma visão mais de longo prazo, um objetivo mais de longo prazo, como uma aposentadoria, aí as suas aplicações têm que estar com base no seu perfil e com base nesse objetivo específico. Maravilha. Pessoal, conversa bem legal aqui sobre investimentos com o Rodrigo Bordim e agora nós vamos dar uma pequena pausa, mas eu espero você no próximo bloco para a gente continuar esse papo muito legal aqui. Fique por aí. Você que pensa em fazer um investimento, precisa também protegê-lo. Aqui na WN, nós temos os melhores planos de proteção para garantir o seu investimento futuro. Entre em contato conosco e vamos fazer uma cotação. Olá, estamos de volta na segunda parte aqui do programa Profissional de Visão, dando continuidade ao assunto dos investimentos aqui com o Rodrigo Bordim. E, Rodrigo, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, em relação aos investimentos, quais seriam mais considerados, os investimentos considerados mais seguros? Por exemplo, aquela pessoa que, naquele linha de perfil que a gente comentou, seria aquela pessoa mais conservadora. Isso é adequado para quem está iniciando os investimentos, né? Mas o perfil mais conservador, então ele vai começar a investir somente em renda fixa. Aí dentro da renda fixa tem algumas modalidades. Basicamente aqui no Brasil são 3. Então tem a parte pós-fixada, tem a parte pré-fixada e aplicações de renda fixa atrelada à inflação. Isso. Bom, essa parte aí que a gente comentou de tipo de perfil, de tipo de investimentos é muito interessante, né? Porque aí a pessoa consegue, no caso da renda fixa, como o nome já diz, é um valor pré-determinado que, lógico, dependendo do tipo, como você falou, tem algumas diferenças. Mas existem algumas, por exemplo, que você sabe exatamente o que você vai receber no final daquele período que você investiu. Então isso leva uma certa segurança, porque você vai sabendo conforme o investimento vai passando, né, Rodrigo? Isso. Rodrigo, e quais seriam os cuidados, na sua opinião, que uma pessoa que está começando, ou até aquela pessoa que já é mais experiente, que acha que já sabe de todos os investimentos, quais são os cuidados para elas não caírem em golpes? Uhum. Aqui tem 2 dicas bem simples e importantes. Uma delas é procurar a própria empresa, pesquisa lá no Reclame Aqui, para você ver como que é a nota do Reclame Aqui. Né? A segunda modalidade é que as instituições corretas, as instituições sérias, elas fazem movimentações direto no seu CPF. Então, por exemplo, se você vai fazer uma transação, uma transferência do banco A para a corretora B, então, essa transferência ela tem que estar vinculada ao seu CPF. Uhum. Uma coisa também que eu acho bem interessante é que é uma máxima, né, que já se falava há muito tempo, que não existe milagre também na área das finanças, né? Por exemplo, se nós temos ali uma taxa referenciada, a taxa Selic, que é a taxa oficial do governo ali, de 12%, 13%, que seja, é muito pouco provável, isso ao ano, é muito pouco provável que uma oferta para você que ofereça isso num mês seja uma coisa realmente segura. Então tem que tomar cuidado aí com os milagres, falsas promessas também. Rodrigo, baseado nisso que a gente falou, quais seriam os principais erros que as pessoas cometem quando vão investir? Tá, os principais erros que a pessoa comete é porque ela própria não conhece os seus objetivos, ou nunca discutiu isso. Então, por exemplo, pegar alguma aplicação e achar que vai ter um rendimento milagroso, né, como você comentou agora. Então, as histórias mais tristes que a gente acaba escutando envolvem essas questões, né, de ter esse imediatismo.
igual você falou, não vai ter milagre, né? A gente busca as aplicações, você não vai ficar rico com as aplicações, mas acelerar esse processo, né, caso você tenha um bom planejamento. Exatamente, né? A questão de investir sempre alinhado a um objetivo. Não adianta, por exemplo, ter uma ótima aplicação em previdência se você vai precisar desse dinheiro logo. Então, aí acaba, na verdade, perdendo dinheiro. E também atrelado ao seu perfil para que você também não sofra durante esse trajeto até a construção dos seus sonhos, né, Rodrigo? Perfeito. Rodrigo, qual que é a importância, justamente nessa linha aí que a gente está conversando, de fazer aquele investimento de longo prazo ali? Por que isso é importante? A pessoa começar a pensar a longo prazo, isso na relação ao investimento a gente sabe a questão dos juros compostos, né? Mas também sabendo diferenciar os investimentos de curto e de longo prazo. Exatamente, olhando para os objetivos. Então, se a gente tem um objetivo de mais curto prazo, você tem que pensar nas aplicações com maior liquidez. O que é maior liquidez? É você poder resgatar ou aplicar de forma rápida, né? Como uma reserva de emergência. Então, separar em algumas caixinhas, por exemplo, a reserva de emergência, a gente vai deixar em maior liquidez. Uma viagem, que é um objetivo de mais curto prazo, a gente separa em outra aplicação que também vai ter uma certa liquidez. Em um objetivo mais de longo prazo, como uma aposentadoria, uma aquisição de uma casa, um imóvel, já pensando em aplicações com rendimento maior, mantendo o nível de segurança. Mas você abre mão da liquidez. Maravilha, Rodrigo. Nessa parte aí de liquidez, né, bastante gente, e você citou agora há pouco, pensa primeiramente na parte de investimento na reserva de emergência, porque eu acredito que seja realmente muito importante, né? Porque não adianta você estar construindo uma reserva para aposentadoria excelente e de repente acontece um imprevisto, uma doença, um acidente, alguma coisa, e você tem que resgatar aquele investimento antes da hora. Aí nessa hora acaba se perdendo bastante, tem a ver com a liquidez que você falou, o acesso ao dinheiro na hora que você precisa. Rodrigo, como é que funciona essa relação de risco com rentabilidade? É verdade sempre que quanto maior o risco, mais a pessoa ganha? Bom, aqui a gente tem que respeitar 3 pilares dos investimentos. Eu falo que é como se fosse um cobertor curto. Você tem a liquidez, como a gente já mencionou, você tem a rentabilidade e a segurança. Você nunca consegue trabalhar os 3 ao mesmo tempo, então você tem que abrir mão de um deles, tá? Vou dar um exemplo prático. Quando você investe em uma ação, né, que é uma participação de uma empresa, você tem uma liquidez alta porque você pode negociar, vender a qualquer momento, né? Você tem uma chance de retorno muito alta, só que ela é muito volátil, então você perde em segurança, né? Ao contrário da renda fixa, você consegue ter uma rentabilidade muito boa e uma segurança muito boa, mas aí você tem que abrir mão da liquidez. Aí funciona basicamente assim. Muito legal. Para quem chegou agora, tem aqui, durante a apresentação, passou aqui um QR Code, onde você é direcionado para o nosso canal do YouTube, que tem lá a entrevista na íntegra, não só essa parte, mas também um aprofundamento que nós continuamos aqui com o nosso convidado. E para finalizar, Rodrigo, gostaria que você deixasse o seu contato para que o pessoal entre para conversar com você e para interagir. Isso, pelo telefone é 449-9951-8685 ou pelo LinkedIn, rbordinho86, que aí o pessoal vai conseguir me encontrá-lo. Maravilha. Pessoal, agradeço pela atenção de vocês, agradeço o nosso convidado Rodrigo e não se esqueça que sábado que vem tem outro programa, Profissional de Visão, falando sobre assuntos para você cuidar da sua saúde financeira. Um grande abraço e até o próximo programa.